E o Guedes, hein? O pior ministro da economia da história, o Paulo Guedes, ele esperou a morte do Olavo de Carvalho para começar a fazer algumas mudanças na política econômica externa do Brasil. Por quê? Porque quando o Olavo de Carvalho ele tinha alguma saúde ainda, antes dele começar a ficar doente, o que acontecia? Quando o Brasil fazia alguma mudança na política externa, que era tentar conversar com países como a China, como países do Oriente, o Olavo de Carvalho fazia uma ligação para assessores do Bolsonaro, que ligavam para o Bolsonaro, que ligavam para o Carlos, que ligavam para um monte de gente, e aí virava um escândalo lá no governo. Falavam, não pode, por que você está conversando com a China? Não. E o governo começava a dar vários tiros no pé na área econômica e também nas relações exteriores. Isso foi diminuindo com o tempo, os olavistas foram saindo do governo e o governo Bolsonaro foi tentando reaproximar desses países. Agora que o Olavo morreu, o Paulo Guedes, pela primeira vez, ele falou publicamente a respeito disso e desceu a lenha nos olavistas. E a ala bolsonarista radical que estava se desgrudando do bolsonarismo por conta dos olavistas, do Weintraub, do Ernesto Araújo e de outros, essa ala já está se desgrudando mais. Eles estão com ranço do Paulo Guedes e de vários ministros do Bolsonaro. E cada vez mais o olavismo consegue, olha que o Olavo morreu, mas consegue colocar na cabeça desse pessoal o seguinte, olha, o Bolsonaro está traindo os conservadores do Brasil. Esse pessoal está em parafuso, eles não estão mais entendendo em quem eles têm que confiar. Eu vou explicar tudo isso porque o Guedes, ele não cuida mais do orçamento. Então agora para ele sobrou o quê? Cuidar de política externa. Porém, ele vai começar a enfrentar um monte de barreiras vindas do Palácio do Planalto. Eu vou explicar isso tudo, que você acha que, olha, o Bolsonaro vai voltar a falar com a China? Não é bem assim, não. Mas antes, olha, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, você é. Eu, Thiago, eu sou fora Bolsonaro, então se você também é, inscreva-se aqui no canal, é um segundo, é gratuito, viu? Não paga nada, é só clicar no botão inscrever embaixo do vídeo e aí você está fortalecendo a oposição ao desgoverno. O YouTube continua, olha, continuam desde, foi na data exata em que eles falaram que iam atacar o canal, o YouTube começou a não mostrar os vídeos para quem não é inscrito no canal, mas continuou. Então se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, é um segundo, e aí você se inscrevendo ajuda a gente a fazer com que o algoritmo do YouTube volte a mostrar os nossos vídeos para mais gente. Um segundinho e é grátis, né? Agora, vamos falar do Guedes. O Paulo Guedes, ele deu várias declarações nos últimos dias, mas aí ele deu uma declaração frontal contra os olavistas justo um dia depois da morte do Olavo de Carvalho. Ele não esperou nem o corpo esfriar, estava ainda quente lá, e ele falou, não, peraí. O Paulo Guedes disse o seguinte, ele disse, olha, hoje o Brasil é um país que conversa com todo mundo. Antes o Brasil não falava com alguns países por conta de problemas ideológicos. Isso é coisa do passado. Não temos mais ideologia na gestão da economia do Brasil. Esse retrocesso ficou para trás. Aí ele faz críticas ao Ernesto Araújo. Ele fala que o antigo ministro das Relações Exteriores, ele não conversava com alguns países, ele fez o Brasil perder vários acordos comerciais, a gente sofreu retaliações, mas agora não. Agora a gente fala com todo mundo e nós vamos entrar na OCDE. Né? O Brasil, a OCDE aprovou para que o Brasil possa tentar entrar na OCDE. Quer dizer, não aprovaram que o Brasil será um membro da OCDE, mas possa tentar entrar na OCDE. E a OCDE, eles vão, para o Brasil entrar na OCDE, que é uma grande aliança mundial, o Brasil vai ter que impor reformas, reformas neoliberais, senão não entra, senão os Estados Unidos não deixam, os Estados Unidos são assim, ainda mais quando é um democrata lá, que no caso é o Joe Biden, eles adoram colocar o dedinho nos outros países, na política econômica dos outros países para ditar como todo mundo tem que ser. O Joe Biden, inclusive, falou na semana passada que tudo ao sul do México é o jardim dos Estados Unidos. Eles usam uma gíria lá nos Estados Unidos, existe essa gíria mesmo, viu? É backyard. É como se fosse o quintal que muitos americanos têm na casa deles. E aí o Biden falou que o Brasil, tudo ao sul do México é o quintal dos Estados Unidos. Ou seja, nós somos o quintal deles. Isso quer dizer o seguinte, eles moram na Casa Grande, nós somos o quintal, eles cortam a grama a hora que quiserem, eles tiram, derrubam tudo e põem uma piscina pro bel prazer deles a hora que eles quiserem, porque é o quintal, nós somos o quintal. E eles vão interferir nas políticas de cada país, sim. Isso é o significado da fala do Joe Biden. E aí, pouco tempo depois, a OCDE fala, não, Brasil, você pode entrar, mas para você entrar, duas coisas. Primeiro, uma política ambiental mais séria. Segundo, reformas. Queremos as reformas e privatizações.
Veja bem, tem uma coisa, para entrar na OCDE é o seguinte, não precisa da política ambiental. Política ambiental é só balela, é para inglês ver a bugira brasileira, é para trouxa acreditar. A política ambiental eles fingem. O que eles querem mesmo é o seguinte, ó, esquece a política ambiental, aplica aí umas reformas, vai, reforma, já fizeram previdência, trabalhista, faz uma nova trabalhista, tira mais direitos, ó, administrativa, cadê? E reforma tributária? Por que rico paga tanto imposto no Brasil? Tem que pagar menos. Quem tem que pagar imposto são pobres, imposto sobre consumo. Vamos também tirar imposto de alguns setores, que são setores produtivos, que são os setores mais rurais. Aí eu não falo de ruralista pequeno, não. Estou falando dos bilionários mesmo, os que produzem para exportar. Por quê? Porque nós, americanos, queremos comprar os seus produtos baratinho. A gente não quer que vocês ganhem um salário bom, que vocês tenham dinheiro, porque se vocês tiverem dinheiro e ganharem bem, vocês não vão aceitar trabalhar por uma miséria. Então a gente tem que impor reforma que gere desemprego. É isso que a OCDE vai exigir do Brasil para entrar lá, e o Paulo Guedes está maravilhado. Brilham os olhos do Paulo Guedes, aqueles olhinhos de diabo, quando ele fala sobre entrar na OCDE e fala que agora não temos mais ideologia. Tem ideologia, a ideologia neoliberal, essa é a ideologia. O não ter ideologia é o seguinte: se é para satisfazer a ideologia neoliberal e precisar conversar com a China, com a Espanha, com Portugal, com a Argentina, com os Estados Unidos, conversamos. O importante é o seguinte, é manter o foco na ideologia neoliberal, que é isso, impor reforma, deixar os pobres cada vez mais pobres, porque aí eles ficam desesperados o suficiente para aceitar trabalhar por qualquer salário miserável e impor reformas que façam com que tudo que a gente produz aqui, e se der para produzir com máquina é melhor ainda, que quanto mais máquina, menos gente trabalhando, quanto menos gente trabalhando, mais gente pobre, tudo que é produzido aqui seja exportado para os países ricos, e os países ricos paguem poucos impostos na exportação, na importação, para chegar lá no país rico, Estados Unidos e europeus, bem baratinho, para o povo deles consumir tudo baratinho. Aí o povo daqui que se dane, que dobre o preço do café, que óleo de soja custe R$12, mesmo sendo o país que mais produz soja no mundo, que a gasolina fique sendo R$7, R$8, mesmo todo o petróleo sendo aqui e tendo refinaria para refinar a gasolina para o Brasil inteiro. Podia custar R$2, mas não, vamos pagar 7. É isso. Enquanto isso, eles financiam a grande mídia para fazer matérias como a do UOL e da Folha, que diz que o preço da gasolina está caro por nossa culpa. A culpa é minha e sua. A culpa não é do governo mandar 60 bilhões. É isso. E aí o Paulo Guedes utilizou a morte do Olavo de Carvalho para aproveitar e fazer um discurso descendo a lenha. E foi de propósito o discurso do Paulo Guedes. Paulo Guedes ficou mais de um ano e meio, quase 2 anos, brigando com o, 2019, 20, metade de 20, 2 anos e meio quase brigando com o Ernesto Araújo, e o Ernesto Araújo batendo na China e xingando a China retalhou o Brasil e continuará retalhando o Brasil, a China vai continuar retalhando o Brasil. Os olavistas são irritadíssimos, o Carlos Bolsonaro deve estar por aqui vendo o discurso com o Paulo Guedes. Por quê? Porque os olavistas, eles acreditam que há uma guerra entre China comunista, que conseguiu cooptar os bancos, o Bill Gates, o George Soros, que é um dos maiores investidores do mundo, e o Joe Biden e todo esse pessoal, e que essa guerra comunista da China é para pegar os conservadores, que são os bolsonaristas e tudo mais. Eles acreditam nisso. Eles realmente acham, os olavistas mais fiéis, que a pandemia foi criada pela China para quê? Para enfraquecer o resto do mundo, para a China começar a ganhar dos outros países e assim você matando muita gente, fechando o comércio no mundo inteiro, a economia chinesa cresce mais rápido e a China vai poder abocanhar esses outros países. Então, como que alguém vai negociar com a China? Essa é a pergunta que os olavistas fazem assim, incrédulos, falando, não tem como você... A China, esses caras são tudo de ruim e do pior. Pronto. Agora o Paulo Guedes fala com a China e eu vou falar, sabe o que vai acontecer? Já está acontecendo, quando eu gravo o vídeo eu não tenho dúvidas do que está acontecendo. O discurso do Paulo Guedes chega ao pessoal do Carlos já está irritado com o Paulo Guedes e com essa ala do Centrão, o Carlos liga para o Jair fica bravo, já o Jair convoca o Paulo Guedes, só que tem um problema. O discurso do Paulo Guedes é respaldado pelo Ciro Nogueira. Aconteceu uma coisa nas últimas 3 semanas, mais ou menos, foi em 2022 isso, ou seja, depois do começo do ano. O Ciro Nogueira conversou com o Paulo Guedes e falou o seguinte, Paulo Guedes, por que nós estamos representando interesses distintos dentro do governo Bolsonaro? Veja bem, Ciro Nogueira, o que Ciro Nogueira quer?
Não falou com essas palavras. O Ciro Nogueira quer pegar mais dinheiro público para ele. É isso que o Ciro Nogueira quer, é para isso que ele é político. Ele deve ter entrado na política só pensando nisso. E o Ciro Nogueira faz isso e tá com muito. Tá pegando dinheiro público como jamais pegou na vida. E o Paulo Guedes, o que o Paulo Guedes queria? Impor as reformas, tudo mais, e continuar ele lá, porque o Paulo Guedes também, ele rapou 5 bilhões dos fundos de pensão. Imagina o que ele está fazendo agora com a chave do cofre. Só que o Paulo Guedes, ele responde a interesses neoliberais. E o Ciro Nogueira responde aos interesses próprios dele e do Centrão. Os neoliberais, quando ele se associa, mas se não precisar, ele pode simplesmente não responder aos neoliberais. Tanto é que o Ciro Nogueira já apoiou o governo de esquerda, agora apoia governo de direita, apoiou o governo do Temer, que era neoliberal, ele não está nem aí. Tem uma coisa, eles conversaram e quando o Bolsonaro deu para o Ciro Nogueira por decreto a chave do cofre, significando o quê? Que agora todo o orçamento do Brasil, todo o dinheiro que é gasto no Brasil, a última assinatura não é do ministro da Economia, a última assinatura é do ministro da Casa Civil, que é o Ciro Nogueira. Ele manda no Brasil, ele manda no cofre, ele inclusive pode-se dizer que ele é chefe do Paulo Guedes hoje, porque o Paulo Guedes não decide. Hoje o Paulo Guedes não pode chegar e dizer, pega 1 milhão, não vou nem falar de 1 bilhão não, 1 milhão, coisa pouca para o orçamento. Pega daqui e remaneja para lá. Não pode, porque sem a assinatura do Ciro Nogueira ele não mexe um centavo. É isso que aconteceu. E o Ciro Nogueira falou, Paulo Guedes, tá brigando com todos os políticos, você tá tendo problema aí no seu trabalho, na sua missão aí de pegar para você mesmo tudo que der para pegar, e você está querendo problemas para mim. Por que eu não posso ter a chave do cofre? Você faz as suas coisas que você quer fazer, eu também estou de acordo com isso tudo. E eu, com a chave do cofre, eu converso com os políticos, eu libero tudo para eles. Os políticos vão ficar felizes porque eles vão ter acesso ao orçamento. Você vai ficar feliz porque você vai ter acesso ao orçamento e a culpa será minha, já que eu dou a assinatura final. E eu vou ficar feliz porque eu vou ter a assinatura final. Ó que coisa maravilhosa. E você vai poder fazer o que quiser sem ser responsabilizado. O Paulo Guedes falou, que coisa maravilhosa que eu posso fazer. Claro, e não imagine a conversa com essas palavras, mas sintetizando tudo, é isso aí que aconteceu. O Bolsonaro foi lá e assinou o decreto e o Ciro Nogueira tem a chave do cofre. E agora o Paulo Guedes pode entrar numa cruzada contra os olavistas que ainda sobraram no governo, e tem olavistas em todas as áreas do governo, sem problema algum. E o Paulo Guedes pode manipular como ele quiser o orçamento, sabendo que a assinatura final não é dele, é do Ciro Nogueira. Então, se tiver algum problema no futuro, quem assinou foi Ciro Nogueira, não foi Paulo Guedes. Olha só que coisa boa para todos eles que querem roubar dinheiro público. É isso que está acontecendo no Brasil. E agora o Paulo Guedes vai para cima dos olavistas. Deu ruim para os olavistas. Porém, os olavistas estão utilizando esse discurso e eles nem perceberam esse movimento. Esse movimento aconteceu faz 10 dias, os olavistas não perceberam. E na cara de todo mundo viu, foi noticiado por toda a mídia o decreto. Mas parte do discurso deles é o quê? Ainda defender o Bolsonaro e dizer que fazem críticas construtivas ao Bolsonaro para cooptar o eleitorado dele. Conseguiram 15% do Bolsonaro. Agora, com a morte do Olavo, não se sabe o que vai acontecer, se esse movimento tende a crescer mais rápido ou se a sangria vai ser estancada. De qualquer maneira, o Paulo Guedes agora vai fazer de tudo para estancar a sangria e vai usar a máquina pública para isso. A ver os próximos passos, mas é briga, mais uma briga dentro do governo. E, o Olavo morreu na pior hora possível para os olavistas, para o Weintraub, pro Ernesto Araújo, para esse pessoal aí, porque o Olavo, vivo e com saúde, ele ligava lá pro Carlos, ligava para Eduardo, ligava para não sei quem, para assessor, para não sei quem, fazia um escarcéu. Hoje não tem mais. Tem outros que fazem isso? Tem, mas esses outros que fazem isso não são o guru do Bolsonaro, o cara que tem 70 anos de idade, que os filhos do Bolsonaro respeitam, que foram alunos dele, não, é um qualquer. Vou mostrar aqui nosso carro de som falando exatamente de como a economia tá uma desgraça. E olha, a gente já fechou no litoral de São Paulo, a gente está fechando 3 cidades também no interior de São Paulo, fechamos também na Paraíba 3 cidades, fechamos no Ceará, a gente está indo para cima deles e estamos fechando Novo Hamburgo, que é onde os bolsonaristas rodaram com carro de som falando mal da vacina. Então a gente vai lá falar bem da vacina em Novo Hamburgo. E aqui o carro de som em Acaraú, no Ceará. Família é só contando mansão e o povo brasileiro sofrendo com a inflação.
Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é culpado dessa invasão. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro quer Aqui um trecho lá no Ceará. Vamos continuar indo pra cima desses malditos que, ó, eles brigam por si só e cada atitude deles os levam mais pro fundo do poço. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo aqui tem o botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, também minhas outras redes sociais. Falou!